Olá, vocês já imaginaram que a Inglaterra e a Itália quase entraram em uma disputa sobre quem inventou a lasanha? Eu nem imaginava que a Inglaterra reivindicava esse lugar. Hoje eu quero contar a história de um dos pratos mais famosos do mundo, a lasanha. E talvez vocês também não saibam disso. Mas no início do século XXI, tão recentemente, quase surgiu uma disputa gastronômica entre a Inglaterra e a Itália sobre a origem desse prato. Sim, os ingleses disseram que a lasanha poderia ser deles. Pois é. E a história desse prato pode começar na Grécia Antiga. A palavra lasanha provavelmente vem do grego laganon, que era um tipo de massa fina cortada em tiras. Os romanos adotaram o termo e passaram a usar laganá para designar placas de massa feitas com trigo. Essas placas podiam ser cozidas ou usadas em preparações com queijo e outros ingredientes, ou seja, o conceito de massa em folhas já existia há mais de 2000 anos. E é por isso que muitos historiadores dizem que a lasanha moderna ela não nasceu de repente, mas ela evoluiu lentamente ao longo dos séculos. A primeira lasanha documentada é do século XIV e um dos primeiros registros escritos aparece no livro medieval inglês The Form of Cury, de 1390, compilado pelos cozinheiros do rei Ricardo II da Inglaterra. Então, nesse livro aparece um prato chamado lozenges, que era feito com folhas de massa montado em camadas, levava queijo e incluía especiarias como canela e açafrão. Mas havia diferenças importantes. Não tinha tomate, que só chegaria à Europa após 1492, não tinha ragu de carne e a massa podia ser feita também com um cereal diferente. Por isso, os italianos argumentam que esse prato era apenas um antepassado distante da lasanha moderna. Na Itália medieval, já aparecem receitas em livros como o Liber de Coquina, do século XIV, com massa fina cozida e servida com queijo e especiarias. Já mais tarde, especialmente no norte da Itália, o prato evoluiu para algo muito próximo do que conhecemos hoje. A versão que o mundo reconhece como lasanha tradicional nasce na região de Emília-Romana, da Emília-Romanha, cuja capital é Bolonha. Ela é preparada com folhas de massa fresca de trigo e ovos, ragu, que é a carne bovina e suína cozida lentamente, o molho bechamel e o queijo parmigiano reggiano. E montada em camadas e gratinada no forno, né? Ou seja, é a famosa lasanha ao forno. Essa é a versão que se espalhou pelo mundo, né? Então, lembrando mais uma vez, como já falei em outros vídeos, o tomate só começou a aparecer em receitas italianas no final do século XVII,
depois de ser trazido da América. Hoje parece impossível imaginar a lasanha sem tomate, mas ele chegou à Europa, na realidade, apenas no século XVI, então vindo, né, das Américas, como eu já falei. O tomate, em princípio, ele era considerado ornamental, e alguns pensavam que até que ele era venenoso. Só séculos depois ele entrou definitivamente na culinária italiana. Isso explica por que as primeiras lasanhas não tinham tomate. Existe até um registro oficial da receita de lasanha bolonhesa na Câmara de Comércio de Bolonha, depositado em 2003 pela Academia Italiana della Cucina para preservar a receita tradicional. E segundo essa receita, a massa deve ser fresca, feita com ovos, o molho é o ragu de carne bovina e suína, leva molho bechamel e o parmegiano reggiano. Curiosamente, né, então, tradicionalmente em Bolonha, a massa de lasanha às vezes é verde, feita com espinafre. E na Itália, especialmente no norte, a lasanha sempre foi vista como um prato de domingo, né? Então ela exige preparar o ragu lentamente, fazer a massa, montar as camadas e gratinar no forno. Por isso, ela se tornou um símbolo de almoço de família, de celebração, de cozinha afetiva. Talvez a lasanha ela não tenha nascido em um único lugar, mas foi na Itália que ela encontrou a sua forma mais perfeita e conquistou o mundo, né? Então, histórias da comida são também histórias da cultura, das viagens e da memória. E por isso que tanto me encantam. Lembrando que este vídeo foi sugerido por uma pessoa muito querida, a Thalita, que atua na área de restauração, especificamente em hamburgueria, e que me contou que a lasanha é um dos seus pratos preferidos. Eu agradeço a sugestão e espero que vocês tenham gostado da história e que se possível, inscrevam-se no canal e divulguem a seus amigos. E caso queiram também fazer algum comentário, eu ficarei muito feliz. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo.